Também chamada de pílula da USP ou pílula anti-câncer, essa substância ganhou todo esse destaque como uma promessa de cura para todos os tipos de câncer. Você quer saber qual é? Você gostaria de ter uma pílula anti-câncer? Você conhece alguém que está sofrendo desse mal de câncer? Você tem câncer na sua família? Seria bom você assistir esse vídeo. Mas só vai dar certo assistir esse vídeo se você descer aqui nos comentários, se inscrever no canal, dar logo like e verificar se o teu sininho está ativado. Na década de 80, a história começou assim. Essa substância fosfoetanolamina, nome comprido, né? Ela começou a ser produzida por um químico na USP, chamado Gilberto Orivaldo. Ela começou a ser distribuída no campus da universidade, de forma gratuita a pacientes. Geralmente um paciente que buscava um tratamento alternativo ou complementar. Eu não gosto muito desse termo tratamento alternativo. Não é apenas complementar. A medicina ortomolecular não deveria ser uma coisa alternativa, não, complementar. A hipnose deveria ser uma coisa complementar e não alternativa. Alternativas tem que escolher entre um ou outro. Você pode fazer as duas. E essa substância era administrada a pacientes que solicitassem, apesar dela não ter sido testada cientificamente. Em junho de 2015, já há 3 anos atrás, a USP interrompe a distribuição da substância. Eu vou chamar de pílula anticâncer. E os pacientes entraram na justiça. 2 meses depois, no mesmo ano, como tudo no Brasil tem sempre um jeitinho, o Supremo autoriza a distribuição da substância para aqueles pacientes que entrassem na justiça. Nessa mesma época, a USP, ela se manifesta dizendo que essa substância não é remédio e que não existe demonstração efetiva que ela ajude contra o câncer. Mas a confusão não parava por aí. Em 2016, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permitia a fabricação, distribuição e uso da fosfoetanolamina. Então, por esse projeto, poderia usar desde que houvesse comprovação de uma doença, porque muita gente usa e usava sem ter câncer. E essa proposta dos deputados aprovava, na verdade, autorizava que a fosfoetanolamina fosse produzida mesmo sem a autorização da Vigilância Sanitária, da Anvisa. Pesquisadores responsáveis pelos estudos dessa droga divulgaram que ela apresentou pouco ou nenhum efeito em relação às células tumorais. E as pesquisas mostraram também que ela tinha um resultado muito inferior às outras substâncias quimioterápicas no mercado. Mas o químico brasileiro Gilberto, lá da USP, ele contestou esses testes. Então, confusão. Senado aprova, isso é questão política. Isso mistura a Associação Médica Brasileira, mistura a USP, mistura o pesquisador, enfim, é uma briga. Não cabe a mim aqui agora dar aula de política e de história para você. Mas o que é importante você saber? É que a substância fosfoetanolamina, ela é naturalmente produzida pelo meu corpo, pelo seu. Isso em alguns tecidos do corpo, como músculo, fígado. E ela aumenta em casos de câncer. Por exemplo, em câncer de mama, próstata, leucemia, linfoma. É como se o organismo produzisse essa substância para se defender do câncer. Então começaram a produzir em laboratório para isso. Entretanto, vários estudos científicos não conseguiram provar a eficácia dela. Então ela é proibida pela Anvisa. Mas essa pílula anticâncer é produzida pelos Estados Unidos. E lá é comercializada como um suplemento alimentar. Lá as pessoas usam para melhorar o seu sistema imunológico. O que se sabe é que essa substância pode atingir a formação do tumor. Mas essas são teorias não comprovadas. Até o momento, os estudos feitos com essa droga foram feitos apenas em camundongos, não em seres humanos, e em células humanas em cultura. Então existe muita pergunta ainda para ser respondida. Mas em teoria, a ingestão de fosfoetanolamina, pílula anticâncer, fabricada sinteticamente por seres humanos, tornaria o nosso sistema imune mais forte. E nós seríamos capazes de eliminar, de matar as células tumorais de uma forma mais fácil. Existe muita preocupação dos médicos oncologistas do Brasil sobre o uso dessas substâncias. O grande problema seria a possibilidade dessa pílula anticâncer causar efeitos colaterais muito sérios nos seres humanos. E a preocupação dos oncologistas também é a chamada falsa esperança. Sabe que eu não me preocupo muito com essa história de falsa esperança para quem está com câncer. Eu acho que tudo que a pessoa precisa, quem está com câncer, é ter esperança. Então, se uma pílula de vitamina C pode ajudar ele a criar uma falsa esperança, eu acho que tá valendo. Eu acho que o problema maior não é esse. Claro que você administrar uma droga que não tem efeito, ou que vai ter efeitos colaterais graves, isso não existe. Então isso precisa realmente ser comprovado. O grande problema é que existem pessoas que usam medicações, digamos, placebo, com falsas curas, e elas abandonam o tratamento convencional. Então você que está se tratando de câncer, não abandone sua quimioterapia, sua radioterapia para fazer tratamentos apenas alternativos. É claro que um câncer avançado, metastático, que você não tem mais o que fazer, qualquer coisa ajuda.
Porque você pode se curar, quem sabe? Pode se curar sim. Tudo entre o céu e a terra é possível de acontecer. Eu acredito em milagre. Então, mais importante do que bloquear qualquer droga é você conversar com o teu médico. Para a Anvisa autorizar esse medicamento no Brasil, é preciso vários testes. Principalmente quando se trata de câncer. Porque muitas vezes no tratamento do câncer, o que mata são os efeitos colaterais da medicação. Que a quimioterapia são... E a quimioterapia não é diferente. É muito agressiva. Então você precisa entender que o caminho que uma droga percorre, desde quando ela é descoberta até o seu uso com os pacientes, é bem longo. Então até que um medicamento possa chegar na casa de um paciente autorizado pela vigilância sanitária, isso pode levar 10 anos. Ou às vezes muito mais do que isso. São muitas etapas de análise, desde rato até ser humano. Todo medicamento prescrito deve ser estudado em relação aos seus efeitos colaterais. Seja via oral, via endovenosa, seja via retal. O médico tem que saber que remédio ele está passando e todos os efeitos que podem acontecer com aquele paciente. Com a pílula do câncer, isso ainda não existe. Então existem drogas maravilhosas pelo mundo. Você acha que não? Existem já coisas descobertas, mas não foram aprovadas por conta da sua toxicidade. Provavelmente é muito difícil existir uma pílula milagrosa para o câncer. Como é muito difícil existir uma pílula milagrosa para o diabetes, para o reumatismo, para qualquer coisa. Porque as doenças não têm uma causa só. Existem mais de 150 tipos diferentes de câncer. E ele pode se desenvolver em qualquer célula, em qualquer órgão do corpo. E ainda tem um detalhe. Cada tumor pode ter ou não um código genético. Então um remédio que funciona para um nem sempre funciona para outro. Agora você pode me perguntar, Dayan, eu tenho um parente, um familiar com câncer. Eu arrumo essa medicação ou não? Eu vou falar para você o que eu faria em mim, o que não é a verdade para você. Se eu tivesse com um câncer inicial, eu faria exatamente o que os meus médicos estariam passando para mim. Mas se começasse a aparecer metástase, eu ia usar o que aparecesse. Eu ia embora do Brasil, usar em qualquer lugar do mundo. Não vou nem mentir para você. Estou falando como Dayan pessoa. Agora, se você fala, Dayan, e você como médico? No Brasil, não use nada que não for autorizado pela Anvisa. Ela é o órgão de vigilância sanitária. Ah, mas tem questões políticas envolvendo. O que é que eu posso falar? Agora, que pode existir questões políticas, que pode existir demora na burocracia, claro que deve existir. É Brasil. Espero que a gente mude. A fosfoetanolamina, a pílula anticâncer, ela merece sim ser estudada. E eu acredito que essa substância possa ser uma grande forma de tratamento, de esperança para as pessoas com câncer. Se você conhece alguma história de cura ou de tratamento ou de melhora com essa droga, escreve nos comentários. Não se esquece de deixar o teu like é muito importante. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike também. O dislike também é importante pra gente. E compartilha esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente com aquelas pessoas que têm câncer ou que têm câncer na família. Um grande abraço, vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração.